Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para a Delegacia de Polícia Online da Diversidade, que foi inaugurada aqui no estado no início do mês. E para conversar comigo sobre esse assunto tão importante, está virtualmente a delegada Liege Machado, que é a titular da delegacia. Boa tarde, delegada, seja bem-vinda ao Multicidades. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigada pelo convite de poder vir aqui fazer a divulgação da Delegacia Online da Diversidade. Delegada, qual a importância da delegacia na nossa sociedade? Essa delegacia, a importância dela é para trazer a sensibilidade para a população, para dar visibilidade aos crimes de ódio, para evitar que eles ocorram, né? Trazendo a ideia, porque é uma delegacia que ela combate crimes de preconceito, de intolerância, de discriminação. Então, ela veio com a ideia de mostrar para a população que não é normal, não é tolerável que se use bullying, ofensas, agressões, só porque o outro é diferente. A gente percebe, assim, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro, milhares de casos de agressões físicas, psicológicas, mortes, enfim, das pessoas que fazem parte do grupo LGBTQIA+. E eles, no final das contas, um grande questionamento que eu tinha era aonde eles procuram? Na delegacia comum? Será que as mulheres trans, elas eram enquadradas dentro da Lei Maria da Penha? Enfim, aí vocês chegam, né, com essa especificidade, assim, de tratar, de olhar, né, essas pessoas, esse grupo de pessoas de uma maneira especial. E eu gostaria de saber, a delegacia ela já está funcionando aí desde o início do mês. Quais foram os casos já atendidos por vocês? Ela foi inaugurada no dia 3, né, agora de outubro, e ela já, até o momento, ela já tem 32 casos registrados. As ocorrências que são registradas, que são o local do fato, é aqui em Porto Alegre ou em Santa Maria, elas são direcionadas para o cartório das delegacias de combate à intolerância, né? E nas outras localidades, elas estão sendo encaminhadas para a delegacia do local do fato. Até agora, a gente teve 15 ocorrências relacionadas à intolerância sexual e de gênero, 11 ocorrências relacionadas à intolerância à raça e cor, 2 ocorrências relacionadas à intolerância religiosa e 4 relacionadas à intolerância à pessoa com deficiência. Com relação à intolerância à procedência nacional e etnia, ainda não tivemos nenhum registro. Então, essas delegacias, essas ocorrências, ainda estão sendo recebidas pelas competentes delegacias que vão fazer a investigação, e a gente espera que com essa visibilidade, esse preconceito que ainda existe na sociedade, ele consiga ser enxergado com a visibilidade de que é crime. Então, a pessoa não considera o diferente, o diverso, da forma que deveria enxergar pelas condições já educacionais que existem, então ele vai agora, tem esse leque, ele vai enxergar criminalmente, depois com condenação possivelmente por danos materiais, então ele começa a sentir a reprimenda do Estado como forma de educar. Infelizmente, foi a forma com que a gente chegou a tentar dirimir, reduzir esse aspecto. Às vezes, as pessoas nem têm a noção de que tem esse preconceito, nem enxergam, nem conforme começam, mas eu não achei que se eu chamasse um negro de macaco era racismo, era intolerância. As pessoas, às vezes, falta esse viés, essa sensibilidade de se colocar, empatia de se colocar no lugar do outro. E, infelizmente, todos nós, da Polícia Civil também, né, somos enquadrados nesse rol. Então, às vezes, também, os nossos policiais, tanto lá da Delegacia de Combate à Intolerância, quanto os policiais da Delegacia Online da Intolerância, fizeram cursos, workshops, para entender toda a sensibilidade que essa reprimenda começa a ter necessidade na sociedade. Então, a gente recebe já com essa empatia. Historicamente, a gente sabe que muitos do grupo, principalmente do grupo LGBTQIA+,
sofriam preconceitos em delegacias. Tem vários relatos que me vieram pessoalmente e às vezes isso se reflete até hoje. Tem pessoas do grupo que têm medo de chegar numa delegacia de polícia porque não sabe como vão ser recebidos. Então, com essa delegacia, esse caminho foi encurtado, porque de dentro de casa, basta ter um notebook, um celular e acesso à internet, ele consegue fazer o registro da forma que entender mais tranquila. Tem ali a disponibilidade de incluir até 5 mídias de 100 megabytes, então pode colocar WhatsApp, às vezes vem alguns xingamentos por meio de WhatsApp, o Instagram, anexa ali a imagem. Então, ela já tem mais calma, mais tranquilidade para fazer uma ocorrência policial mais completa, para que seja encaminhado, então, para a delegacia que vai começar a investigar. Então, foi com esse entendimento que a gente fez essa delegacia, né? De trazer, aproximar essas vítimas da Polícia Civil e também dos policiais civis com esses cursos, com esses treinamentos. Claro, não, é interessantíssimo isso ter vindo para a nossa sociedade. A gente percebe, assim, muito como a senhora falou, a questão hoje, né, muito se está em pauta a questão da intolerância religiosa. Há pouquinho tempo atrás a gente teve o cemitério israelita aqui em Porto Alegre invadido, pichado com símbolos, enfim. E muitas pessoas são agredidas pela questão religiosa, pela questão de cor, todos os dias, em todos os momentos, dentro de ônibus, enfim. A gente sabe, infelizmente, como é que funciona a mentalidade doentia humana, né? Onde falta, onde o limite de um ultrapassa o respeito que ele deveria ter com o outro. Lhe pergunto o seguinte, em que momento que uma pessoa, ao ser, digamos assim, agredida verbalmente ou fisicamente, enfim, ela pode identificar que isso é um crime e que ela deve procurar a delegacia? Ela deve procurar a delegacia sempre que ela se sentir ofendida, agredida, que ela sentir que foi uma ofensa dirigida a essa pessoa. Sempre que alguém praticar algum ato, induzir, incitar qualquer fato discriminatório ou de preconceito, uma palavra é o suficiente para configurar o crime. Então, a pessoa não precisa deixar, às vezes a gente vai deixando, tolerando, né, uma palavra um dia, no outro dia uma agressão, uma via de fato, uma lesão. Não, no primeiro momento que se sentiu ofendida, que recebeu uma palavra que leve ao preconceito, já é o momento adequado para fazer o registro de ocorrência. Delegada, e qual a punição nesses casos assim, de intolerância? Como é que funciona essa questão de punição? Em regra, a pena aplicada é de 2 a 5 anos de reclusão, né? Então, essa parte também é uma parte que vai trazer mais uma questão de reprimenda, de dificuldade da vítima. Acho que a pessoa que vai cometer esse crime começa a pensar um pouco mais, porque realmente tem a questão das consequências criminais. Então, é de 2 a 5 anos de reclusão a pena. Infelizmente, vem a polícia tentando reeducar a sociedade, né? Uma coisa que não seria a tarefa de vocês, mas infelizmente é o que se tem, né, delegada? Exatamente, a gente tem que... Porque a ofensa nem sempre fica nesse... O ódio, ele começa a se minar e começa a aumentar a sua progressão. Então, nos crimes aqui, né, da intolerância, né, religiosa, essa procedência nacional, que a gente ainda não teve nenhum registro, mas, né, essas questões de nazismo, elas acabam virando ódio, acabam aumentando a lesão, até alguns homicídios. Então, realmente, a reprimenda tem que ser na raiz já, para que evite que o crime se amplie a sua consequência, né? Delegada, a delegacia hoje só funciona no modelo online, certo? Tem alguma projeção de vocês de terem uma unidade física para atender as pessoas? A nossa delegacia de polícia online, ela é uma porta de entrada da comunidade, do cidadão, para a Polícia Civil. Então, o parâmetro dela é sempre ser online, para facilitar esse acesso mesmo do cidadão. E, imediatamente, a gente já encaminha para a delegacia física, que vai se ocupar da investigação, que vai conseguir fazer essa questão, porque ela é mais próxima do cidadão, né? Ela consegue... Claro. Porque a gente encaminha, onde o fato ocorreu, a gente encaminha a ocorrência. Então, a delegacia online, ela tem o viés de ser realmente online e fisicamente, sim, há projetos para que sejam ampliadas as delegacias de polícia de combate à intolerância. No momento, nós temos uma sede aqui em Porto Alegre,
que está operando no Shopping Total, que vai se mudar logo em breve para uma nova sede própria, e temos um cartório em Santa Maria. Por enquanto, temos essas duas disponibilidades, mas tudo muito recente, já estamos em vias de novas delegacias, né, que daí serão divulgadas os novos locais. E nos outros locais, não, aí vai para a delegacia física do local, por enquanto. E qual que é o site, delegada, para quem precisar dos serviços da Delegacia da Diversidade? www.delegaciaonline.rs.gov.br. Quando vai abrir a página da Delegacia Online, a gente tem 3 delegacias especializadas. A Delegacia da Mulher, que foi criada em 2022, a Delegacia Online Agro, que foi criada em 2023, e agora a Delegacia Online da Diversidade, que é um ícone que tem na página da Delegacia Online, um ícone laranjinha. Clica ali e vai reportar diretamente para a Delegacia de Polícia Online da Diversidade. Então, na página da Delegacia Online, clica na Delegacia Online da Diversidade e aí vai abrir o ícone. Ali nessa nova delegacia tem Conheça os seus direitos, tem uma cartilha informativa dando passo a passo para o registro de ocorrência. E se o cidadão não conseguir fazer, também tem uma página ali que encaminha direto o e-mail para nós e a gente também responde como pode ser facilitado o registro, mas ela é bastante intuitiva, o passo a passo é bem tranquilo, a gente não tem tido queixas de acesso, né? A facilidade do acesso é bem grande, e ali ela vai escolher o fato criminal que pretende registrar, né? Se é intolerância sexual ou de gênero, intolerância à raça, cor, aí a vítima clica e aí já vai abrir a ocorrência policial para ser redigida. Delegada, muito obrigada pela sua colaboração, também pela sua disponibilidade. Continue fazendo esse excelente trabalho num tema tão importante e tão presente no nosso dia a dia. Obrigada pela sua participação. Fernanda, a equipe do Multicidades, muito obrigada por essa disponibilidade de nos atender aqui para a gente poder divulgar essa delegacia que a gente, né, fez com tanto carinho, que a gente quer que seja utilizada pelo cidadão. Aqui a Ubra TV vai estar sempre de portas abertas para vocês. O Multicidades faz agora um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Não saia daí. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar a sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite essa oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovador, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o Multicidades e a gente continua falando sobre o combate aos crimes de intolerância aqui no Rio Grande do Sul. E já que agora nós temos uma delegacia especializada para o enfrentamento desse tipo de ocorrência. Para conversar comigo agora sobre esse assunto, está virtualmente o Leonardo Vaz, advogado e vice-presidente do Conselho Estadual LGBT do Rio Grande do Sul, que inclusive já esteve aqui conosco no Multicidades. Boa tarde, doutor Leonardo. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso Multicidades. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, conversei agora há pouco com a delegada titular da Delegacia da Diversidade. Ela explicou direitinho como é que é o funcionamento, a que veio essa delegacia, né, para atender aí a nossa sociedade. Gostaria de saber, na tua opinião, qual a importância, né, que agora recente, dia 3 de outubro foi inaugurado, qual a importância dessa delegacia específica aqui para o nosso estado? Bom, isso é um avanço pioneiro, inclusive, né, do Rio Grande do Sul, em delegacias especializadas de combate à intolerância e preconceitos, sobretudo para grupos extremamente vulneráveis, como o da população LGBTQIA+. E uma delegacia especializada num grande centro como Porto Alegre vem de uma forma que possa persuadir para que não se cometam mais crimes nesse sentido e, sobretudo, que se investiguem, né, os crimes cometidos
contra a população LGBTQIA+, que são crimes de ódio, de preconceito, que inclui homofobia, transfobia, lesbofobia, diversos outros preconceitos. E eu vejo, inclusive, como um fator positivo para que a gente possa ter dados específicos da quantidade de ocorrências que acontecem, porque as pessoas agora, as vítimas, elas também têm um mecanismo apropriado, né, por parte do poder público, para que possam efetivamente buscar a tutela do Estado para fazer esse registro de ocorrência e assim punir os seus agressores e que se investiguem, né, todos esses crimes para que não fiquem impunes, como corriqueiramente acontece no país. Eu percebo que o fato de ter uma delegacia que dá mais amparo para esses grupos específicos de pessoas, ela vem... Primeiro, eu conversei com a delegada, eu digo, infelizmente, a polícia precisa educar o cidadão, né? Que não seria o seu papel, exato, mas precisa educar, mostrando que, olha, não pode fazer isso, a gente está aqui para punir quem fizer alguma coisa errada. Mas também eu entendo, assim, eu queria até a opinião do senhor sobre isso, a questão dessas pessoas, principalmente do grupo do LGBTQIA+, de ter liberdade de estar onde quiser estar, de ir para onde quiser ir, e se sentir, de certa forma, protegido, de alguma forma, né? E saber que não é bem assim, que qualquer coisa que for feita em relação a eles, vai ter alguém que vai agir contra esses agressores. Enfim, o que o senhor acha sobre isso? Claro. Assim, nós temos no Brasil, nós temos uma deficiência de legislações que amparem a população LGBTQIA+. Até hoje, o que nós temos são decisões judiciais que resguardam esses direitos e que equiparam os direitos da população LGBT, que ia mais às demais integrantes da nossa sociedade. Então, assim, em relação aos crimes de ódio, de homofobia, transfobia, LGBTI-fobia, como nós estamos corriqueiramente falando, eles são punidos através de uma decisão do STF que equiparou, no ano de 2020, os crimes de... Em 2019, desculpe, os crimes de homofobia, transfobia e lesbofobia aos crimes de racismo, né? Então, assim, também é necessário, para que se tenha um resultado prático dessa decisão judicial, que se possa punir os agressores, delegacias especializadas como essa que foi inaugurada aqui em Porto Alegre. E espero que essa delegacia não fique só restrita a Porto Alegre, região metropolitana, e que em outras cidades do Rio Grande do Sul, e também importante em outros estados do país, se tenham esses espaços para que justamente as vítimas possam contar com o poder público. Porque até então, o que se tem? Aconteceu um crime de homofobia, vai lá, registra uma ocorrência, né, por uma injúria homofóbica, por uma agressão homofóbica, mas não se tem investigação, não se tem... Existe também uma deficiência por parte das delegacias e até de efetivo policial e de estrutura para poder investigar. Mas nós temos hoje uma decisão judicial que equipara ao crime de racismo a LGBTI-fobia, e agora com delegacias especializadas, elas vêm ao encontro dessa decisão para que se possa, de fato, investigar esses crimes, encaminhar ao Poder Judiciário para que se tenha a sanção do Estado contra os agressores e assim se fazer justiça. Doutor, do ponto de vista judiciário, é muito lento esse processo. Vamos dizer assim, partimos de um pressuposto que a vítima ela foi até a delegacia, fez a denúncia, isso vai virar um processo, dependendo do caso, que for quando isso não for direto para... Quando o agressor não for direto para a cadeia, enfim, mas aí vira um processo criminal. Quanto tempo o senhor vê que leva o desenrolar disso tudo até com que o agressor, dependendo daquilo que ele fizer, seja realmente punido pelo aquilo que ele fez? Então, aí não tem como a gente prever um prazo específico para a conclusão de um processo judicial. O que se tem são prazos legais dentro do Código de Processo Penal e que a polícia, inclusive, no momento da instauração de um inquérito, ela tem um prazo estipulado para fazer essa investigação, chegar aos agressores e
e encaminhar a documentação, quando concluído o inquérito, para o Poder Judiciário. Aí começa uma outra batalha, que é na esfera judicial, e que isso pode durar anos, consequentemente, porque existe também a questão de princípios constitucionais relacionados ao princípio da ampla defesa e do contraditório. E aí o réu vai ter o seu direito de defesa, né, vai responder judicialmente, mas eu vejo como extremamente importante que se tenham esses registros de ocorrência, porque, assim, o que a gente tem hoje no Brasil? Nós temos um vácuo de informações por parte do poder público em relação a quantos homicídios, né, motivados por ódio contra a população LGBTQIA+ acontecem no país, quantos casos de agressões verbais, agressões no ambiente de trabalho, né, quantas vítimas realmente sofrem homofobia, transfobia, todos esses crimes relacionados a esse segmento ainda tão marginalizado na sociedade, né, que sofre preconceitos. Então, a gente precisa desses dados oficiais e, a partir dessas ocorrências, com esses dados oficiais, o poder público também pode, através de outros elementos de junção de esforços, se criar políticas públicas também para a população LGBTQIA+, políticas públicas de proteção, de saúde, de igualdade, de equiparação de direitos. A gente percebeu no cenário político agora, não só no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre, mas no Brasil todo. Eu acompanho algumas mulheres trans que foram eleitas aí vereadoras em diversas cidades, e eu percebo a importância dessas pessoas ocupando cargos públicos, tendo uma voz maior dentro da sociedade, para que talvez consigamos alcançar um patamar de igualdade real e oficial, porque a gente sabe que nós falamos muito em igualdade, mas na prática não é isso que acontece. Como é que o senhor vê essa questão dessa participação nas eleições desse ano? Este ano, nós tivemos um aumento expressivo de candidaturas LGBTQIA+, né, especificamente de defesa da pauta, né, e, inclusive, nós tivemos mais de 250 candidaturas eleitas no país, frente a cerca de menos de 100 candidaturas que foram eleitas em 2020. Um número bem alto, né? Aumentou bastante. Um número bem alto, mais do que dobrou. Né? Então, assim, eu vejo como um fator extremamente positivo, óbvio, porque a gente precisa de legislações, seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual ou federal. Nós precisamos de legislações que resguardem e que protejam esse segmento da sociedade, e essas legislações nós vamos conseguir como? Né? Com um Congresso, por exemplo, amplamente conservador que nós temos hoje, nessa conjuntura, nós não conseguimos aprovar nenhum projeto de lei se nós colocarmos em pauta. Então, nós precisamos fortalecer essas bancadas para que, a partir desse trabalho, né, dos eleitos e que defendam a pauta, se possa avançar com esses diálogos e com essa construção social diante de novas legislações que realmente venham a criar essa proteção. A exemplo do que aconteceu, né, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, por exemplo, em relação à proteção das mulheres, né, a participação das mulheres na política, que existem percentuais necessários mínimos de participação da mulher e que, claro, a gente sabe que algumas situações, na verdade, são difíceis de colocar em prática. A gente ainda tem uma política extremamente ocupada por homens héteros, né? E isso reflete muito nesse conservadorismo que existe na nossa sociedade. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. É sempre muito bom poder conversar sobre um tema tão importante aí nesse trabalho de formiguinha aí de todos. Uma hora se consegue essa tão buscada igualdade. Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.